Romanos capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Então, nessa manhã, eu quero continuar aquela nossa série maior sobre igreja, que é uma série mais longa, de verdade, que a gente vem trabalhando desde o ano passado. E hoje eu queria me deter no tema do serviço. Aliás, antes de fazer a leitura de Romanos 12, eu fiz a leitura de João, capítulo 13, um momento em que Jesus, com os seus discípulos, lava os seus pés, serve, ama. Discípulos de Cristo não são meros espectadores na igreja, eles são servos. E eu sei que é difícil a gente entender as implicações plenas dessa verdade, porque a gente está numa era do espetáculo. A gente vive, mesmo no meio da igreja cristã, uma era de performance, de produção, por exemplo, em rede social, de arte. E nem sempre com o melhor propósito, nem sempre para glorificar a Deus. Cristãos não podem ver a igreja apenas como um lugar onde eles ouvem os sermões, mas eles também precisam encarar a igreja local, como esta aqui, como uma comunidade, um corpo onde eles servem. Não me entenda mal, sermões são importantes. A palavra de Deus é a origem e o fundamento de tudo, mas os membros de uma igreja são colaboradores do ministério e não meros consumistas ou acumuladores de conhecimento. Aliás, isso está muito disponível em nosso tempo. A questão é que contribuir nesse sentido do serviço envolve dedicar tempo, envolve empenhar talentos, recursos, para que a igreja, os seus irmãos, possam ser ajudados, fortalecidos e amadureçam na fé. Muitos cristãos têm consciência do seu chamado de servir ativamente na igreja, mas às vezes falta para nós motivação o suficiente para a gente se comprometer com o serviço, porque tem essa atitude muito espontânea de cada um de nós em apelos, em convocações. Eis-me aqui, ou eu me emociono para dar conta de uma demanda, mas a gente tende com o tempo a esmorecer. Eu gostaria de trazer 3 motivos bíblicos nessa manhã
para você repensar o seu servir a partir desses 3 motivos. O primeiro é a misericórdia de Deus. O segundo são os dons do Espírito Santo. E o terceiro, a volta de Cristo. O primeiro motivo, a misericórdia de Deus, vai nos direcionar para aquilo que Deus fez por nós naquela cruz. Há pouco aqui eu ouvi uma oração: Senhor, nos ensina a sermos gratos por aquilo que fizeste na cruz. É uma boa oração. Porque às vezes a gente tem isso como uma coisa dada, e é verdade, mas a gente não tem consciência sempre do impacto do que foi a morte de Cristo naquela cruz. De que a gente não deve mais nada de verdade, de que consumado está e não somos mais devedores a diabo e a nem que qualquer outra pessoa, fomos justificados. Então, o primeiro motivo para o serviço vai dirigir nossa atenção para aquilo que Deus fez por nós. O segundo motivo, que tem a ver com os dons do Espírito Santo, vai nos lembrar que fomos autorizados e capacitados a servir, com uma capacitação extra. E eu coloco aqui também amor como um dom de Deus. Mas não só o amor, capacidades, dons do Espírito Santo. Nós não somos uma igreja cessacionista que acredita que os dons cessaram. Ao contrário, os dons estão atuando na igreja. E por fim, o terceiro motivo nos ajuda a não esquecer que o nosso serviço não é em vão. Cristo vai voltar e vai dizer para nós: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essas razões advindas do Evangelho nos dão motivos para servir que vão além da simples ideia: eu sirvo porque tenho que servir, ou eu sirvo porque alguém me diz que eu tenho que servir, ou eu ajudo porque fui constrangido a tanto. Em Romanos 12, texto que temos diante de nós, Paulo exalta logo no começo a misericórdia de Deus para com os pecadores. E depois, então, ele exorta os cristãos a servirem a Deus. Pode notar o texto. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. A palavra, portanto, aqui no versículo 1, remete ao que nos foi dito anteriormente, no capítulo 9, 10 e 11, onde Paulo vai discutir a salvação graciosa de Deus através de Jesus. Se você olhar esses capítulos anteriores, você vai ver que este é o tema a embasar, então, aqui a exortação agora do apóstolo Paulo. Isso também nos remete a uma porção anterior, os capítulos 1 até 8 de Romanos, que vão detalhar como se dá o tema da salvação na vida de cada um de nós, qual era a nossa condição de pecadores e como Deus foi misericordioso. Ou seja, somos exortados a viver tendo essa moldura diante de nós. Coisa muito importante que eu falei, inclusive, na série sobre o sofrimento. A gente tende a olhar o sofrimento como uma grande moldura, quando na verdade ele é uma pequena pintura dentro de uma moldura maior em que Deus está lá, criando, redimindo e vai um dia consumar a sua obra. Então, hoje a gente perde alguém, amanhã um outro querido nosso falece, alguém perde o emprego, alguém é acometido de alguma doença. Isso ainda é uma pintura dentro de um todo maior de salvação plena que Deus vai desempenhar. Isso não quer dizer que a gente não sofre, que a gente não sente a perda, que a gente não é patrolado quando está lidando com o sofrimento, mas é preciso olhar para a figura maior, um Deus que vai restaurar a sua criação. Então, somos exortados a viver em gratidão por essa misericórdia divina, motivados porque Deus nos salvou em Cristo, o que envolve reconhecer o poder e a esperança que a gente desfruta agora como filhos de Deus redimidos pela graça. Quando ponderamos em nosso coração acerca das misericórdias de Deus, a gente é inspirado a entregar a nossa vida assim como o Filho entregou sua vida por nós. Aqui
essa cena da última ceia em que Jesus serve os seus discípulos, lava os seus pés. Veja o versículo 1 ainda de Romanos 12. Portanto, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Somos convidados a nos entregar a Deus por completo. Esse é o nosso culto racional, traduzido em outra maneira por adoração ou culto razoável. Ou seja, quando você considera a misericórdia de Deus com seriedade, oferecer a si mesmo a Deus é a coisa correta a se fazer, é a coisa devida a se fazer, afinal, foi para isso que Deus nos salvou, para sermos dele e glorificarmos o seu nome. A ideia de sacrifício vivo, nesse versículo 1, sublinha um importante aspecto da doutrina cristã, queridos. Nos primórdios do cristianismo, os cristãos eram acusados de ateísmo porque eles não tinham templos. Eles se reuniam nas casas. Eles não tinham ídolos. Eles não faziam sacrifícios, coisas comuns das religiões pagãs de então. Ora, quem adora o Deus vivo não pode ser ateísta, porque o nosso sacrifício é pessoal, a gente entrega a vida toda e não só cultua Deus num templo ou se prostra diante de uma imagem. A nossa vida toda é de Deus. Cultuamos como? Servindo. Cultuamos a Deus servindo. Deus, por exemplo, não precisa de nada. Paulo vai falar muito bem sobre isso. Deus, ele é autossubsistente. A gente às vezes tem essa ideia de que Deus nos criou para completar Deus, ou porque Deus precisava se alegrar. Na Trindade, Deus já tinha tudo isso. Na verdade, nós fomos criados para glorificar o nosso Deus. E nesse sentido, nossa vida tem um propósito. Cultuamos servindo, não simplesmente frequentando a igreja aos domingos ou cantando nos cultos. É importante sempre lembrar isso. Fomos chamados para ser adoradores integrais, compromissados com Deus em todas as áreas da nossa vida. E é uma das coisas que seguidamente aqui eu comento. Você é cristão no culto público, e como é que você é nos seus negócios? Ateu? Idólatra? Você é cristão no culto público de ceia, mas como você é na sua família? Ou com os seus vizinhos? Você faz uma separação entre o que você professa e os valores que você leva para dentro do seu dia a dia? É como se nos colocássemos no altar do sacrifício o tempo inteiro, entendendo que somos dele. Esse sacrifício do eu é considerado santo e agradável. É assombroso pensar que o Deus do universo tem prazer quando eu e você nos entregamos a nós mesmos em serviço ao nosso próximo. Isso não é irrelevante, isso tem o seu valor. Eu estava agora nesse final de ano lidando com alguns desafios pessoais, e num deles ali, o Covid que a gente imaginava, né, que estava numa variante mais simples de sintomas, e eu fiquei ali com 3 dias de 38,5 de febre e sentimentos e sensações bem semelhantes a de 2021. E eu me lembro, numa das ocasiões, uma situação delicada de uma família, e eu estava lá, enquanto atendia essa família, numa videochamada, botando o termômetro para ver como é que estava a temperatura. Uma necessidade, um desafio, numa época que não se esperava. Lutas, momentos complicados. Mas e se a gente foi criado para servir? E se a alegria do ser humano está exatamente em compreender esse Deus que nos serviu e que nos convida a servir? Parte do que significa oferecer nosso corpo a Deus é explicado no versículo 2.
há duas colocações aqui: não vivam conforme os padrões deste mundo, e segundo, deixem que Deus os transforme. Em primeiro lugar, talvez parafraseando o versículo, não se deixe moldar pelo mundo. Isso é um desafio. Isso também a gente não resolve aqui só falando. Dependendo da nossa exposição às redes sociais, dependendo do tempo de convívio com os nossos colegas, dependendo de como a gente vai caindo nessa máquina formativa, no espírito desse tempo, é difícil fazer oposição. Você acaba fluindo na mesma direção, reagindo da mesma forma. E é por isso que é importante sempre olhar para Jesus agora, porque Jesus sempre tem uma atitude diferente. Ele sempre surpreende os seus discípulos sem falar nos estrangeiros, nos pagãos, nas pessoas com quem ele se encontra. Sabe assim, quando algum discípulo sempre vai tentar ajudar Jesus e ele tende sempre a dar uma errada porque ele não espera como Jesus vai agir naquele momento. Jesus é uma surpresa. Mas é uma surpresa por quê? Porque o espírito desse tempo tem essa influência do pecado, do paganismo, do materialismo. E Jesus vem trazer um outro reino, uma outra perspectiva de vida. Então veja, nossa mentalidade deve ser diferente da mentalidade do mundo. Então você mesmo tem que ter cuidado quando você curte uma postagem, replica alguma outra, aquilo carrega o espírito do evangelho, ou aquilo não carrega o espírito do evangelho, e você, como cristão, tem que cuidar porque a maré é forte para te impulsionar numa mesma voz que esse mundo tem. Segundo, Paulo aqui vai dizer, seja transformado por uma renovação da mente. Quer ver uma coisa importante nesse ano? Leia bons livros cristãos. Leia a Bíblia. Eu quero falar um pouquinho hoje no final desse culto sobre o nosso plano de leitura anual da Bíblia. Os sermões de domingo, eles não são suficientes para lidar com a pressão cultural que a gente sofre nesse tempo. Mas se você se deixar renovar pela sua mente, lendo literatura, por exemplo, cristã, de boa qualidade, você vai ter comportamentos condizentes com essa mudança de mentalidade. É preciso uma renovação na nossa mente. É preciso deixar de lado as inclinações da carne, que caracterizam a humanidade e a mente dos pagãos. Romanos 8 nos diz exatamente isso. Há inclinações da carne, há influências do diabo nesse mundo. Nossa mente precisa ser renovada pelo Espírito Santo. Nós precisamos de um culto como esse, nós precisamos da nossa vida devocional, nós precisamos ir às Escrituras, precisamos falar com Deus, precisamos dos meios de graça como a ceia, que são canais em que Deus derrama a sua bênção sobre nós para nos iluminar, abrir os olhos e motivar a darmos conta dos desafios de ser pai, de ser mãe, de ser cristão. A mente renovada pelo Espírito vai se empenhar naquilo que é bom, belo e verdadeiro. Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai bem nessa direção. Se você só ocupa a sua mente com aquilo que é feio, com aquilo que é impuro, com aquilo que é fruto de ira e de ódio, você vai incorporar esse comportamento e trazer isso para dentro da sua casa. É preciso uma nova mentalidade. E isso envolve o fato das Escrituras habitarem ricamente os nossos corações, pela fé. O propósito, meus irmãos, do eu transformado e dessa mente renovada, porque é disso que esse versículo aqui está tratando, é experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que às vezes os mandamentos de Deus são encarados como penosos? Porque a gente está numa outra mentalidade. Parece que a Escritura vem cortar o nosso barato, vem roubar a nossa alegria, vem tentar nos domesticar pelo uso da força, mas a grande verdade é que o nosso coração é que é pecaminoso
e não discerne o bem e é impulsionado para aquilo que é mal. Mas quando a sua mente é renovada e você deixa os padrões de mundo de lado, você passa a entender a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Significa que seremos capazes de discernir e apreciar o que de fato honra a Deus. Um exemplo disso é a abstinência sexual antes do casamento. Você vai explicar para uma pessoa não cristã, ela não entende a razão, não entende o motivo. Às vezes até para os nossos irmãos a gente tem que justificar isso. Por quê? Porque o nosso olhar está comprometido. Mas quando a gente passa a entender a palavra de Deus, a gente entende beleza, pureza de uma outra forma. Portanto, quando pensar sobre quando ou como servir sua igreja local, pense na misericórdia de Deus, que te regenerou, que te salvou, que te escolheu, que perdoou todos os teus pecados. Um Deus que te ama até o final, que entregou seu filho na cruz para morrer. Um Deus que te serviu. Um Deus que lavou os nossos pés na figura de Jesus. Lembre-se do que você merecia antes, condenação. E não se esqueça do que recebeu, salvação eterna. O maior presente, o maior dom que nós podíamos ter ou receber. Essas são, sem dúvida, razões que nos levam a viver uma vida de serviço e adoração. Aliás, essas são perguntas que às vezes me fazem, ou as pessoas ficam surpresas. Pastor, o senhor está tantos anos no ministério, tantos anos servindo, todo domingo está aqui, né? Faz esse trabalho voluntário, às vezes até meio com dor de cabeça, meio doente, vem para o culto às vezes daquele jeito que não é o nosso melhor dia, ou vocês acham que a gente está sempre aqui tinindo, né? A gente às vezes está com os conflitos, com as lutas, com os desafios, mas a gente entendeu que Deus foi tão bom conosco e tem tanta gente que não conhece isso, que não podemos nos calar. Precisamos divulgar o Evangelho mais e mais. O segundo motivo que talvez é importante para a gente compreender o nosso serviço são os dons espirituais. Veja o versículo 3. Pela graça que me foi dada, digo a cada um que não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A palavra porque aqui é importante porque conecta esse versículo ao que foi dito antes, evidentemente. O primeiro ensinamento de Paulo, depois de exortar os cristãos a terem uma mente renovada e a não viverem de acordo com os padrões deste mundo, é: não pense muito de si mesmo. Não pense muito de si mesmo. E esse é um desafio para nós cristãos. A gente tem uma ideia avantajada de quem a gente é. Então a gente imagina que os outros têm que nos servir. Os outros é que têm que nos prestigiar, que têm que nos honrar, que têm que nos procurar. Os outros é que estão sendo agraciados com a nossa presença. A gente tem, não confessa isso, mas tem uma ideia de superioridade, muitas vezes, em relação aos outros. E a recomendação de Paulo vai noutra direção: não pense muito de si mesmo. Paulo não quer dizer que devemos nos depreciar, mas que é importante julgar a nós mesmos de forma sóbria. Ouvir a esposa, ouvir alguém da família, ouvir o pastor, ouvir um irmão que nos quer muito bem. Às vezes a gente precisa ter um pouco esse espelho, porque a gente está cometendo eventualmente alguns erros e não foi alertado a respeito deles. Veja o que o Timothy Keller coloca em relação a isso. Precisamos ter consciência de nossas qualidades e capacidades, porque ao fazer isso saberemos como servir aos outros. Temos de ser precisos em nosso conceito de nós mesmos. Não nos depreciarmos, mas também não nos exaltarmos. O significado da frase, no versículo 3, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, ele é um pouco controverso, mas creio que a melhor opção é ler o trecho à luz dos versículos seguintes, que lidam com dons espirituais. Ou seja,
a expressão medida da fé se refere às diferentes capacidades espirituais que Deus deu a cada um. Nesse sentido, Bird vai dizer que a expressão é equivalente à concessão de dons espirituais da parte de Deus. O Senhor, portanto, concedeu uma medida de graça e de fé a cada membro da igreja. Cada cristão recebeu dons. Não podemos pensar muito, nem pouco de nós mesmos quando consideramos esses dons. Mas devemos ser mordomos fiéis e humildes daquilo que efetivamente Deus nos deu. Não agigantando quem a gente é e muito menos menosprezando e mais entendendo que veio de Deus esse dom. Isso é fundamental. Seguidamente, alguém agradece por ter sido ajudado em alguma área da sua vida, ou algum conselho, ou até mesmo pelas pregações. Eu quero, assim, ser muito franco com vocês. Todas as vezes que a gente está aqui domingo de manhã, compartilhando a palavra, é tudo misericórdia. Se Deus não quisesse, eu não estaria aqui hoje. Se Deus não me desse saúde, se Deus não me desse perseverança, e isso vem dele, então não tem motivo para se engrandecer, não tem motivo para se autoglorificar. Tudo é graça. E a própria capacidade de fazer isso vem das mãos do nosso Deus. Então pense com moderação. Reflita sobre isso. Eu vou falar um pouco mais especificamente sobre isso em seguida. Em 1 Coríntios 12, Paulo insere uma belíssima passagem sobre o amor no meio do seu ensino dos dons espirituais, que é 1 Coríntios 13. Em Romanos 12, Paulo acrescenta uma seção sobre o amor. A partir do versículo 9, a gente não leu esse trecho, quando ali, por exemplo, ele diz: o amor seja sem que ninguém fique devendo, nada, a não ser o amor. Paulo fala então sobre o amor logo após falar sobre os dons espirituais. Em ambas as passagens, Paulo usa a metáfora do corpo para a igreja local e discute o uso dos dons nesse contexto. O cristianismo comunitário chama cada um de nós ao serviço em amor. E ser irmão nesse sentido, então, é ser instrumento para que esse dom se manifeste. Veja o versículo 4. Portanto, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu acabei lendo o versículo 5 também. Paulo, sem dúvida, adorava usar a figura corpo de Cristo para ilustrar a igreja. E por uma boa razão, assim como um corpo é composto de vários membros, cada um com a sua função singular, também a igreja local é assim. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa, evidentemente. Isso sim demonstra diversidade, mas sendo um corpo só, demonstra unidade. Esse é o nosso desafio. Somos diferentes, cada membro é único e importante para o corpo. Precisamos das mãos, dos dedos, dos pés, mas somos um corpo. Quando você vai ao banheiro, todo o seu corpo vai junto. Somos um só corpo. É evidente que andamos num mundo cada vez mais individualista e polarizado, e a gente vai trazer esse tipo de fratura relacional para as nossas relações comunitárias, evidentemente. Mas aí você é transformado por uma mudança de mentalidade para ver o que Jesus fez em relação aos seus discípulos, e você vai repensar a sua relação com os seus irmãos. Ou não, você não terá somente renovado e você continuará vivendo como um discípulo isolado. Em Romanos 12, Paulo menciona 7 dons espirituais distintos, a partir do versículo 6. Não é uma lista exaustiva, é uma lista exemplificativa. Há outros dons possíveis, e isso está evidente em Coríntios, em Efésios 4, 1 Pedro também.
O que não podemos ignorar nessa lista é o chamado do apóstolo para praticarmos esses dons com excelência e amor. Veja, versículo 6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Veja as implicações assim de usar bem os dons. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Será que esses dons estão só na vida dos pastores, dos diáconos ou dos irmãos mais maduros na igreja? Note aqui no contexto, o pressuposto é empenho, é cuidar bem disso que Deus deu e distribuir a quem precisa. Podemos até classificar esses dons em duas categorias, dons de fala e dons de serviço, ou como alguns chamam, dons verbais e dons não verbais. Os dons de fala incluem profecia, ensino, exortação, talvez até liderança. Os dons de serviço incluem servir a igreja quando ela se reúne, e os próprios atos de misericórdia para com os vulneráveis, os necessitados. Isso não significa que os que falam não servem, nem que aqueles que servem nunca falam. Os ministérios de palavra e obra funcionam dentro do corpo através de dons diferentes. Quando colocamos em prática esses dons, ou palavras ou obras, edificamos, porque a igreja precisa de tudo isso, de ações, de instrução verbal, de envolvimento braçal e de exortação bíblica, aconselhamento. Vejamos os dons de fala aqui. Ensinar a fim de edificar os outros envolve instrução do tipo formal como do tipo até informal. Uma das coisas que eu tenho dito aos responsáveis pelos grupos nas casas é para que eles, ao longo do mês, desenvolvam com os integrantes do grupo uma relação de dia a dia. Convidem para almoçar, convidem para tomar um café, para que não seja um encontro ao mês, em que depois o próximo somente no mês seguinte, mas que haja relacionamentos, que haja o desenvolver de uma caminhada. Isso é fundamental que façamos entre nós também, do que meramente nos encontrarmos no domingo pela manhã. Então pense na sua semana, com quem você conversa, com quem você ora, com quem você toma um café, a quem você exorta, anima. O plano de leitura da Bíblia, por exemplo, esse anual que a gente incorpora agora em 2025, como é que a gente ajuda alguém que desfaleceu, que desanimou? Ah, parei. Vamos lá, continua. Segue do ponto em que você parou. Isso é importante. Esse convívio comunitário. O mais polêmico dom aqui, nesse capítulo 12, é com certeza o de profecia. Ele é aqui separado de ensino e exortação, então não deve ser igualado à pregação e ao ensino. E eu sei que esse é um assunto extremamente polêmico, porque os reformados vão mais nessa direção. Profecia é pregação e ensino. Não vou entrar nesse tópico, porque não é o meu tema aqui, mas o dom de profecia envolve mais aplicar a palavra de Deus de maneira espontânea e direcionada, talvez, a situações específicas. Sem falar que a gente tem, por exemplo, no Novo Testamento, Ágabo, prevendo que uma grande fome viria sobre uma região da Judéia. Bom, quer dizer então que o senhor acredita em profecia? Eu acredito, desde que ela não contrarie o ensino das Escrituras e não seja colocada em pé de autoridade igual ao que a gente vê nas Escrituras. Mas, por acaso, pode Deus não falar hoje? Pode, porventura, Deus agora apenas nos remeter às Escrituras? Evidentemente que aquilo que Deus falar vai, de alguma forma, estar embasado nas Escrituras. Mas a gente tem que ouvir a voz de Deus para 2025, ouvir a voz de Deus para o nosso país.
Dons de serviço. Servir envolve ajuda prática para aqueles que precisam. Esse serviço humilde refletiu a vida de Jesus. Jesus alimentou os seus discípulos. Jesus multiplicou pães e peixes. Aqueles com o dom de contribuição, também nesse texto, são chamados a exercer o dom com generosidade. O tipo de generosidade que Deus também distribuiu a nós. Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Aqueles que têm o dom de liderança devem também cuidar desse dom com zelo. Então, eu acho que às vezes, em nome da graça de Deus, ou naquela ideia de que eu sou um pecador, nem sempre a gente tem sido cuidadoso com o que Deus nos tem dado. E o problema não é só a gente, o problema é que se a gente não usar bem esse dom, outros vão perder também, outros vão ficar desassistidos. Os que têm dom de misericórdia ministram aos pobres, fracos, feridos. Paulo diz que eles têm que estar sempre alegres, eles não têm que fazer aquilo por obrigação, ou porque o pastor está vendo. Eles têm que ter uma alegria de poder ajudar quem precisa. É que a gente vive uma crise nesse sentido, na sociedade em geral. Embora a calamidade pública agora de maio, por parte até de não cristãos, trouxe aprendizado para a igreja. Foi o momento em que duas coisas aconteceram. Alguns heróis fugiram e alguns covardes se esconderam. Desculpe a franqueza, mas é verdade. Às vezes a gente tem muita informação na cabeça, mas diante de um desafio prático, toda aquela teologia, ela vai ficar guardadinha. E essa é uma preocupação que nós devemos ter como cristãos. Repare na disposição de espírito que devemos ter ao colocar em prática tanto os dons que envolvem alguma fala, quanto os dons que envolvem algum serviço. Paulo menciona liberalidade, diligência, alegria. Queridos, essas devem ser as motivações por trás do serviço. Pois Deus se preocupa com o nosso coração e com as nossas motivações, não só com o que fazemos, mas como fazemos, por que fazemos, para quem fazemos. Em meio a toda essa exposição dos dons espirituais, deixe-me dizer assim: pratique os dons em amor pelo bem do corpo de Cristo. Você precisa fazer parte de uma igreja para ser edificado pelos dons dos outros e para que os outros sejam edificados por meio dos seus dons. Dons não são usados para o nosso bel prazer ou para autoexaltação e a gente ficar construindo um ministério com um nome e todo um aparato imagético em torno disso. Ao contrário, dons não servem para a sua reputação. Um cristão não tem o direito de privar a igreja dos dons que Deus deu para serem compartilhados. Deus nos deu esses dons porque Ele ama a sua igreja e somos chamados a praticar nossos dons pelo bem de nossos irmãos e irmãs. Por exemplo, hoje a gente tem um serviço que é prestado no nosso café. A gente tem o serviço da limpeza desse espaço aqui feito por voluntários. A gente tem irmãos que limpam os banheiros voluntariamente. Mas alguém pode perguntar: como identifico o meu dom? Uma outra dúvida: devo fazer apenas as coisas para as quais eu me considero como um dom? Tim Keller nos mostra que Paulo nos oferece duas maneiras de compreendermos nossos dons. A primeira, um autoexame. À luz do chamado para pensar com moderação sobre si, pergunte a si mesmo: o que gosto de fazer? Sou bom naquilo que gosto de fazer?
Qual ministério me satisfaz? Quais os problemas mais comuns? Que oportunidades estão diante de mim e que eu tenho recursos para lidar com aquela dificuldade? Essa é uma pergunta importante. Eu noto, às vezes, alguns irmãos bastante dotados de dons e, às vezes, silentes ou omissos quanto àquilo que podem contribuir. Isso é uma pena. Você recebeu dons para servir, não só para ganhar dinheiro. 2, experiência. À luz da declaração de Paulo de exercermos os nossos dons, entenda que é necessário experiência para saber se você mesmo tem aquele dom. Por exemplo, alguns irmãos vão cantar no culto aí embaixo. Outros irmãos talvez vão cantar aqui, que tem afinação, que tem ritmo, que tem expressão. Inclusive, nesse ano agora que começa, nós vamos aumentar o nosso grupo aqui, desde que a pessoa tenha capacidade, tenha dons para isso, porque senão ela pode cantar aí embaixo. Não é só querer cantar aqui em cima. Tem que ter os recursos. Keller diz: é bom experimentar todos os tipos de ministério a fim de conhecer as suas aptidões espirituais. Ele acrescenta que você deve estudar as listas bíblicas dos dons, como essa de Romanos, talvez até elaborando um inventário e aprimorando a sua experiência. Daqui a pouco você vai se dar conta que você está ali contemplado e que você tem capacidade de servir. A grande ideia por trás de tudo isso, meus queridos, é a simples e desafiadora verdade de que seus dons não dizem respeito a você, eles existem por causa dos outros. Numa época extremamente egocêntrica, em que a gente pensa dom para ter destaque, para se sobressair, sabe, para investir na imagem, o dom vai na direção contrária. O dom existe para os outros. Quantos dizem amém para isso? Quanto à pergunta, devo fazer apenas as coisas para as quais tenho algum dom? Isso é muito comum. Tem pessoas que ficam esperando uma oportunidade de servir só numa área. Enquanto ela não vem, eles aguardam. Não é preciso limitar seu serviço na igreja às coisas para as quais você tem algum dom particular. Ainda que servir naquilo que somos dotados possa gerar mais frutos e alegria, não podemos negligenciar os outros aspectos do serviço cristão à medida da necessidade. Alguns podem ter o dom da contribuição, mas não significa que eles serão os únicos responsáveis pelo sustento financeiro dos ministérios de uma igreja. Alguns podem ter o dom do ensino, mas isso não quer dizer que são os únicos chamados a fazer discípulos e a ensinar os primeiros passos da caminhada cristã. Um membro da igreja pode não ter o dom da misericórdia, mas Malaquias capítulo 6 nos mostra que a vida do cristão, do justo, é uma vida de misericórdia. Portanto, encoraje você a buscar as áreas em que possa exercer seus dons espirituais. Que 2025 seja um ano de oportunidades para tanto. Isso é extremamente relevante e tem tudo a ver com o que Deus chamou você para ser e fazer. Porém, ao mesmo tempo, não se aborreça se for chamado a servir onde não é mais capacitado ou dotado. Porque talvez tenha uma pessoa mais capacitada que você. E você vai ter que aguardar. Entenda isso como um ato de amor e não de escolhas pessoais. Não espere o surgimento da oportunidade perfeita para começar a servir. Se envolva. Se apresente. Por fim, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. É um texto também que vai muito nessa direção. Veja o que diz aqui. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Quantos já conseguiram ser
hospitaleiros sem murmuração. Suja um tapete, bagunça uma sala, mancha um estofado. Sim, porque hospitalidade envolve tudo isso e um pouco mais. O texto continua. Sirvam uns aos outros, de novo, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Veja que a graça de Deus se distribui de forma diferente pelos membros do corpo. E é preciso cuidar disso. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Ninguém tem que fazer as coisas assim, desmotivado, carregando um peso. Aí você tem que voltar ao Evangelho. Você tem que voltar ao Evangelho. Se a coisa é pesada para você, se a coisa é difícil, pare e volte para o Evangelho. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Imagina alguém servindo aqui, reclamando, murmurando. Melhor parar. Senta de novo na cadeira, ouve de novo o Evangelho, entende quem você é, o que Deus fez por você, e depois sirva. Só não espere 20 anos. E o texto continua. O objetivo é que Deus seja glorificado. De novo, não é a glorificação de quem tem dom. Por meio de Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Meus irmãos, o fim está próximo, Pedro diz. Ou seja, o ato final da história da redenção está diante de nós. Portanto, Pedro diria, sirva. Outras pessoas têm uma outra atitude. O fim está próximo. Vamos viver o melhor da vida. Vamos aproveitar antes que Jesus venha e acabe, com o nosso futuro casamento. Muitos, ao pensarem no retorno de Cristo, sentem vontade de apelar ao fanatismo ou a um drástico afastamento do mundo, como na Idade Média a igreja fez. Portanto, Pedro aqui não aponta para nada de extremo, mas, pelo contrário, enfatiza o viver cristão como uma coisa ordinária, controlar a si mesmo e ter a mente sóbria, o que resulta em ter uma oração eficaz, amor sincero, hospitalidade graciosa e exercício de dons. O que esse texto de Pedro diz é exatamente isso. Quando você está compreendendo o tempo do fim como próximo, você tem mais sobriedade nas suas escolhas e na sua vida. Você passa a orar de maneira mais bem direcionada, intencional. Você passa a compartilhar amor sincero, hospitalidade graciosa, e você exerce os dons, serve a igreja. E às vezes o que a gente vê é uma direção contrária. Cada vez nós nos servindo. Tem algo errado. Tanto o serviço como o ensino, queridos, são habilitados pelo poder de Deus e exercitados para a glória do nosso Deus. Escatologia, que é um tema muito importante na doutrina cristã, não pode deixar ninguém fanático, mas esperançoso. Ninguém aí apontando o dia que Jesus vai voltar e se refugiando numa comunidade, estocando comida, fazendo coisas desse tipo, como a gente já viu acontecer muitas vezes. À luz do retorno de Cristo, você e eu somos chamados a ser membros ativos da igreja, nos envolvendo com a obra de Deus. O fim está próximo, portanto, orem. O fim está próximo, portanto, amem uns aos outros. O fim está próximo, pratiquem hospitalidade. O fim está próximo, sirvam. Você crê que Jesus voltará? Você crê que Ele vai recompensar aqueles que serão os seus representantes aqui na terra? Então, comece servindo a sua igreja local. De verdade, eu oro para que 2025 seja um ano de maior envolvimento desta comunidade, individualmente falando, com a obra de Deus. Você pode dar um amém para isso?
Você não precisa de um cargo para isso. Não limite seu serviço ao que é conveniente, empolgante, muito legal, luminoso, ou que chama a atenção. Nisso eu me envolvo. Sirva por amar a Cristo e ao seu povo, mesmo que pareça um serviço trivial como limpar os vasos sanitários. E eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. Quando vir a Cristo face a face, vai ser bom poder ouvir: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E aí eu finalizo com sete sugestões de reflexão a partir desse tema do serviço cristão, bem rapidamente. Primeira delas, mergulhe nas verdades do Evangelho e a partir do Evangelho tenha a motivação para servir. Não faça o caminho contrário. Não tente servir para encontrar o Evangelho. Encontre o Evangelho primeiro e depois sirva. Não tente servir para ganhar favor. Seja encontrado pelo Evangelho e como resultado, sirva. Dado que o serviço cristão é motivado por verdades teológicas, como a da misericórdia de Deus, de que Deus dá dons espirituais e de que Jesus vai voltar, reflita com intensidade sobre a obra de Deus que redime. Keller também, nesse sentido, diz assim: falhar em entregar o nosso eu em obediência a Deus não é apenas ofensivo, significa que falhamos também em pensar com clareza. Pense constantemente, com intensidade, na graça e na misericórdia, em como Deus tem sido bom com você nesse ano que passou, a despeito dos desafios, com tantas lutas que a gente vive nesse mundo. Mais um ano a gente está vivo. 2, lembre-se de que o discipulado envolve mais do que saber algumas coisas, e aqui para mim é um tópico caro. Ainda que maturidade envolva também a capacidade de articular verdades bíblicas, a gente também tem que saber compreender e falar. Viver a verdade bíblica é fundamental. Muitos cristãos conhecem vários versículos bíblicos, leram vários livros de teologia, têm uma enorme biblioteca e não servem a ninguém. Está errado. Alguma coisa está muito errada com o nosso tempo. Às vezes, alguns deles não fazem sequer parte de uma igreja local. Nessa semana que passou, eu fiz uma postagem no meu Instagram do texto de João, capítulo 21, versículos 24 e 25. João diz lá: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas. 25. Há, porém, ainda muitas outras que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. A grandeza de Deus, a complexidade do nosso Criador e Redentor é absurda. A gente sempre vai ter mais para o conhecer, mais para o desvelar, mais para o compreender. Mas a gente precisa se engajar hoje com aquilo que a gente já sabe. Eu me lembro de, nessa postagem, ter feito o seguinte comentário: com uma habilidade maravilhosa, João escreveu o que precisamos saber sobre Jesus e salvação. Está lá no Evangelho. Ele não cedeu à nossa curiosidade, não nos sobrecarregou de informações e incidentes. O que nos resta agora é fé, obediência e louvor. Diante do que você já conhece da Bíblia, você tem 3 atitudes muito básicas. Você pode continuar crescendo e conhecendo e estudando, e eu recomendo, mas você tem basicamente 3 atitudes básicas diante do que você já conhece hoje: fé, obediência e louvor, adoração. Você fica curioso sobre coisas que não sabe,
em vez de obedecer aquelas que estão diante de você? Você gosta de um debate, você gosta de uma rodinha onde alguma coisa está sendo discutida em termos doutrinários, mas você se engaja com a obra de Deus? 3. Faça da pregação da palavra, do batismo e da ceia meios para cultivar um coração que se satisfaz no serviço. Seja um praticante da palavra. Vou finalizar aqui. 4. Seja um servo, não um crítico constante. É fácil discutir e criticar, mas escolha um outro caminho. Em humildade, aproveite as oportunidades de servir a Jesus e ao seu povo, mesmo quando aquilo que você for fazer pareça insignificante. Exemplo, acolha uma família de visitantes na igreja que veio pela primeira vez. Receba universitários na sua casa. Contribua com generosidade para os custos da comunidade. Cuide de crianças, voluntarie-se para missões. Arrume os bancos, as cadeiras. Sirva no louvor. Leve comida a um irmão idoso. Faça uma visita num hospital. Aconselhe um jovem estudante. Esses são alguns exemplos de como você pode servir a Jesus em 2025. 5, esteja atento às necessidades daqueles que trabalham na igreja e se ofereça para ajudar como for possível. Eu já ouvi mais ou menos assim: pastor, quando o senhor precisar, me chama. Eu talvez responderia: fica perto, acompanhe o que está acontecendo para poder perceber quais são as necessidades. Vamos caminhar junto, para você entender o contexto, porque se você estiver distante, você não vai pegar o contexto do que está acontecendo. Fique atento aos avisos, aos comunicados que a igreja dá. 6, pergunte aos seus líderes necessidades particulares em que você pode ajudar, financeiras, uma carona. E por fim, ore para que seus irmãos, membros da igreja, sirvam ao Senhor com alegria. É servindo alegremente que demonstramos nosso amor a Deus e lhe damos glória. E faça isso sem nenhum objetivo de resposta pronta ou algo em troca. Deus já fez tanto por nós. Ele é tão bom e tão misericordioso. Ele nos permite viver num mundo que Ele criou, de modo que a gente entenda o nosso lugar nesse mundo. Imagina não conhecer o Evangelho e viver nesse mundo como se Deus não existisse. Imagina viver nesse mundo, passar pelo casamento, passar pelo trabalho, passar pela morte, passar pelas doenças e não entender o significado do mundo, enquanto um Deus que criou você e o mundo para a glória dele. Isso é terrível. Tanto que pessoas chegam às vezes no final da sua jornada de vida, olham para trás e perguntam: o que eu fiz? O que é a vida? Qual o sentido dela? Nós já sabemos. Deus nos criou para a sua glória e nos redimiu para o seu louvor. Baixa a tua cabeça. Senhor, nessa manhã, essa é a tua palavra. Essa é a tua palavra. Essa é a tua obra no nosso meio. Uma obra graciosa, uma obra que nós não merecíamos, uma obra de perdão, de misericórdia e de compaixão, inigualáveis, incomparáveis. Senhor, abra os nossos olhos para ver, ilumina o nosso coração para perceber o quanto o Senhor tem sido bom conosco. Sim, Senhor. Seguidamente o nosso coração se encontra murmurando, irritado, descontente.
E a gente tende também nessas horas a encontrar um culpado, uma culpada, sempre alguém fora de nós, quando na verdade o Senhor fez tudo por nós. O mais importante, o Senhor nos deu, nos redimiu, nos fez nascer de novo do Espírito, de modo que podemos clamar, Abba, Pai, podemos ser um contigo, Senhor. Nessa manhã eu peço, toca o coração do meu irmão, toca o coração da minha irmã, toca o meu coração, o do jovem, o do mais idoso. E fortalece nossa vocação, nosso chamamento como filhos de Deus. Ilumina nossos olhos, Senhor. Faz-nos entender o que estamos fazendo aqui. Amplia a nossa visão sobre o nosso lugar nessa comunidade, na cidade de Porto Alegre, e o quanto essa comunidade pode ser bênção na minha família e na vida dos meus filhos. Eu te peço nessa manhã, querido Espírito Santo, Consolador, Espírito da verdade, nos ilumina. Faz algo novo em nossa mentalidade para que a gente tenha uma mentalidade renovada e veja a tua vontade como boa, perfeita e agradável. E não lute com ela, e não brigue com ela, e não resista a ela, mas se entregue como Maria. Eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que 2025, Senhor, seja um ano de acolhimento da tua palavra, de serviço alegre, dedicado, de manifestação de amor amplo em nossa comunidade. E não só para com aqueles que chegam, mas para com aqueles que nós vamos buscar, que nós vamos ir atrás, para quem nós vamos testemunhar. Renova o meu irmão se ele está desanimado, renova a minha irmã se ela está desanimada, renova o meu irmão se a visão dele está embaçada, renova o meu irmão se ele não tem conseguido fazer uso dos dons para os outros. E encapsulou os dons, guardou numa caixinha. Eu peço, Jesus, para essa comunidade aqui, para esse povo, para cada um de nós, faz algo novo nesse ano na nossa vida. Que teu Espírito venha poderosamente sobre nós. Nos livra de nos enredarmos com qualquer tipo de conhecimento que ficou teórico. E nos ajuda a ser discípulos de Jesus, alinhados com teu coração, Senhor. E olhando para a mesma direção.